Nessa semana, os mercados financeiros globais enfrentaram tensões geopolíticas aumentadas e incertezas econômicas. Mesmo assim, nós tivemos recorde no mercado americano, mais uma vez devido ao comportamento principalmente das Mag 7, e na Europa e na Ásia tivemos desempenhos mistos. Os índices de ações nos Estados Unidos apresentaram ganhos, com o S&P 500 subindo 0,7%, o Nasdaq atingindo um novo recorde histórico, tudo impulsionado pelos resultados financeiros das gigantes de tecnologia como Nvidia e Microsoft. O Dow Jones também registrou uma alta de 0,5%. O sentimento dos investidores foi influenciado principalmente pela imposição de novas tarifas do Trump em relação à Índia e também a 39% de tarifa sobre barras de ouro de 1 quilo, o que causou um aumento do preço futuro de ouro nos Estados Unidos. Além disso, a nomeação do Stephen Miran para o conselho do Fed e a expectativa de um possível corte da taxa de juros em setembro contribuíram para um certo otimismo no mercado. Os mercados europeus enfrentaram o desafio devido ao aumento das tensões comerciais. A decisão do Banco Central da Inglaterra de cortar juros para 4% gerou preocupações sobre a inflação persistente na zona do euro e também na Inglaterra, que não faz parte da zona do euro, mas é uma economia muito interligada com a zona do euro. O resultado foi um declínio modesto no FTSE e na Alemanha. O índice DAX enfrentou volatilidade devido aí ao temor em relação a uma guerra comercial que pode acontecer. Os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com o Nikkei no Japão e o índice em Hong Kong demonstrando alguma resistência, enquanto os índices na China tiveram aí mais volatilidade. Por outro lado, os mercados na Índia tiveram uma pressão bastante grande devido aí à imposição de tarifas de 50% sobre as exportações indianas, o que resultou em uma queda significativa do Nifty 50. As ações nos mercados emergentes enfrentaram dificuldades devido aí ao enfraquecimento da posição dos BRICS e também nós tivemos ao longo da semana uma volatilidade maior no dólar. No geral, eu acredito que os resultados das empresas americanas estão bastante sólidos e isso tem contribuído para um otimismo significativo no mercado de ações nos Estados Unidos. Isso também tem contribuído para puxar outros mercados pelo mundo, inclusive até os mercados emergentes. O mercado brasileiro, que está sob forte pressão em função das tarifas impostas pelo Trump, na verdade teve uma reação bastante moderada e inclusive chegou a subir bastante ontem. Hoje está tendo um desempenho um pouco pior devido aí aos resultados de Petrobras, que tiveram aí uma reação negativa no mercado. A realidade é que nós temos visto o mercado migrar massivamente para fora do dólar. Isso, inclusive, contribuiu para que as criptomoedas tivessem desempenho positivo. Na semana passada teve uma queda até acentuada, mas ao longo dessa semana as criptos foram melhorando. O que não está melhorando é o petróleo e as commodities no geral. O petróleo, por um lado, tem tido aí uma dificuldade bastante significativa para se manter aí acima de $70. Algo que fica claro, especialmente quando a OPEC decide aumentar a produção, algo que aconteceu recentemente. Nessa questão, eu diria que a OPEC tem errado, pelo menos no seu objetivo autodeclarado de levar o petróleo para $100. Isso não só não tem acontecido, como o petróleo tem ficado muito mais na casa de $60 do que na casa de até $70 ou $80, o que seria mais próximo. Também contribuiu para a queda do petróleo o fato de que, aparentemente, o Trump e o Putin vão ter uma reunião entre eles, o que pode levar a uma redução da pressão sobre países que compram petróleo russo, entre eles a Índia e o Brasil. O Brasil já não tem mais muito a perder, afinal de contas, com essas tarifas de 50%, o
comércio já está praticamente interrompido para todos os produtos, fora aqueles quase 700 que tem isenção para as tarifas. A Índia, além da pressão aí para parar de comprar petróleo russo, ainda tem uma pressão para a Apple parar de transferir seu poder de fabricação, que hoje está na China, para a Índia, porque o Trump tem essa obsessão por produzir iPhones nos Estados Unidos, algo que me parece bastante improvável, né? Mas mesmo assim ele tem essa obsessão, e até a Apple recentemente anunciou investimentos nos Estados Unidos da ordem de 100 bilhões, isso para agradar o Trump. Por enquanto, ela não fez nem os investimentos que tinha anunciado anteriormente, quem dirá esses novos que foram anunciados muito mais para agradar o Trump e dar um certo discurso para o Trump eleitoral do que qualquer outra coisa. A verdade é que, do ponto de vista de reindustrialização, o plano do Trump está funcionando muito mal. As empresas todas que anunciaram grandes e vultosos investimentos nos Estados Unidos estão falhando em realmente implementar esses investimentos que foram prometidos. Do ponto de vista de resultados, como eu falei, as empresas do Mag 7 tiveram resultados muito bons até aqui. E, aliás, todo o complexo corporativo americano teve bons resultados até o momento. Mesmo no Brasil, onde Petrobras claramente decepcionou, nós tivemos resultados bastante positivos, especialmente nas empresas que estão mais largadas, né? Nas small e micro caps, até as mid caps, que estão bastante largados. O mercado tem preferido liquidez do que prêmio de risco, do que potencial de valorização. Nesse aspecto, inclusive, eu acho que é bastante significativo o fato de que os gestores, pela primeira vez em bastante tempo, tiveram captação líquida positiva de 16 bilhões no mês passado, o que pode contribuir aí para ter um fluxo maior para esses casos que são menores e têm mais liquidez. Mas, por enquanto, é um movimento bastante incipiente. Do ponto de vista monetário no Brasil, tudo indica que o Banco Central vai manter a taxa de juros em 15% por um período até prolongado, e eu diria que, pelo menos antes do fim do ano e talvez até do começo do ano que vem, nós não vamos ver corte de juros no Brasil. Mas, pelo menos, o mercado já está precificando que, possivelmente, nós não vamos ver novos aumentos e também que os juros fez pico no Brasil. Algo que parece ser o caso também para o resto do mundo, Estados Unidos, Europa, Reino Unido e mesmo no Japão, onde as coisas estão um pouco mais incertas, parece que pelo menos não vai mais subir juros, e em vários países nós temos um viés de cortar juros, o que pode facilitar bastante aí a dinâmica do mercado financeiro. Uma outra coisa bastante interessante que eu acho que vale comentar é o fato de que foi lançado o GPT-5, o novo modelo da OpenAI, e o que eu quero realmente ver é empresas usando de fato os modelos de inteligência artificial em aplicações reais. Hoje nós temos vários aplicativos e várias aplicações web, etc., funcionando, mas até agora nós não estamos vendo as empresas adotarem inteligência artificial em larga escala. E é daí que eu acredito que vai vir a próxima onda de valorização exponencial no mercado. Além disso, as empresas implementando soluções mais robustas e em larga escala de inteligência artificial em seus processos produtivos vai fazer com que elas ganhem eficiência. E isso vai pressionar as taxas de juros mais para baixo, o que vai trazer um componente exponencial para o mercado financeiro e, em particular, para empresas de reestruturação, empresas de alto crescimento e também para as criptomoedas, para o ouro, para a prata, ou seja, para
casos que não têm produção de fluxo de caixa necessariamente. E eu acredito que esses vão ser casos aí afetados muito positivamente do ponto de vista de precificação. Uma outra coisa interessante é todo esse ambiente político no Brasil, bastante revolto. Nós tivemos aí protestos na Câmara, inclusive com obstrução bastante pesada da oposição, e tudo indica que os presidentes da Câmara e no Senado estão definitivamente bastante pressionados estão bastante pressionados para aprovarem ou pelo menos pautarem a anistia e, eventualmente, o impeachment do Moraes, do Alexandre de Moraes, do STF. Se essas matérias vão passar ou não é uma outra história, mas eu acredito que seria muito importante, inclusive para o mercado financeiro, que elas fossem pautadas. E aí, pelo menos, nós vamos saber onde é que está a maioria. Se deve ou não ter anistia, se deve ou não ter o impeachment, e aí eu acho que isso cria também um novo arcabouço e uma nova segurança jurídica, algo que está faltando hoje no Brasil e está punindo aí os ativos brasileiros, inclusive com consequências geopolíticas nas negociações com os Estados Unidos. Um outro caso que me traz bastante preocupação é, na verdade, a não aprovação até agora do que já deveria ter sido aprovado, que é a transação entre o BRB e o Banco Master. As pessoas, esse caso saiu dos headlines, não é? E as pessoas não estão falando mais tanto sobre ele, mas me traz bastante chateação o fato de que, até o que se sabe, o Banco Central já tem todas as informações, já teria como aprovar essa transação, que é tão importante para trazer segurança para o sistema financeiro, especialmente para vários investidores, inclusive investidores pequenos, investidores individuais, e também até para o próprio fundo garantidor e para os acionistas do BRB, do Banco Master e até dos grandes bancos brasileiros, mas parece que alguma coisa está travada no que diz respeito à vontade do Banco Central, que tem sido pressionado pelos grandes bancos, aparentemente, a não aprovar essa transação. Isso me traz bastante consternação, porque é necessário que tenha mais competição no mercado, e especialmente no mercado bancário. Você sabe, eu sempre defendi a maior competição possível, não só no mercado bancário, mas principalmente no mercado bancário, e me parece que até o momento tem havido aí pressão realmente dos grandes bancos, dizem inclusive dos principais grandes bancos, pela não aprovação, e esse é um assunto de bastante interesse, especialmente dos investidores individuais, vários desses, como eu disse, investidores que têm até 250 mil aplicados aí em CDBs do Banco Master. É importante que essa transação avance. E, no mais, eu acredito que nós vamos continuar vendo aí o mercado brasileiro em range. Duvido muito que ative um modo de alta aí para superar as novas máximas, para fazer novas máximas. E no mercado americano, claramente, nós temos um otimismo muito grande, especialmente associado aí a corte de juros e também a inteligência artificial, dois grandes vetores que eu já dizia, iam mover o mercado esse ano e acredito que vão continuar movendo o mercado para o final do ano. Para emerging markets, acredito que os países e empresas que adotarem inteligência artificial vão sair na frente. Então, fica o recado aí para os CEOs, CFOs, empresários, controladores das grandes empresas, para que realmente façam aí um empurrão grande dentro das corporações brasileiras para adotar massivamente inteligência artificial, porque isso vai trazer muita valorização no futuro. É isso e até semana que vem.